Então não acreditas em todas aquelas teorias de xadrez a 4D que os apoiantes de Trump gostam de afirmar que estão a acontecer? Se ele conseguisse provar que joga xadrez em 1D, talvez aceitasse 2D, 3D e depois 4D. Não acho que ele jogue damas. Acho que ele é mais burro que uma pedra, especialmente em relações internacionais. Sempre que fala, destaca-se. Ele está errado nos fatos, está errado na cronologia. Ele estava errado em tudo. Não, eu não sou defensor do xadrez 4D. A próxima pergunta é do Michael, na Florida. Os EUA já não estão a doar armas à Ucrânia, mas estão a vendê-las à Europa. O que é que isso significa? Quem vai enviar dinheiro para a Ucrânia para manter os seus empregos e a economia a funcionar? Quanto vai para armas e quanto vai para empregos? E quanto é desviado enquanto a guerra continua? Sinceramente, não me importo porque não me preocupo com a Ucrânia. E acredito que a Ucrânia está do lado perdedor da história e o que quer que estejam a fazer não está a funcionar. Portanto, apoio-os completamente que continuem o que estão a fazer. Contudo, para responder à sua pergunta, o dinheiro é agora responsabilidade da Europa encontrar recursos financeiros. E ver a Europa a lutar para encontrar formas de angariar dinheiro. A sua solução padrão é roubar os ativos russos que estão atualmente congelados na Bélgica. No entanto, creio que são a Bélgica, a França e, se não me engano, o Reino Unido que reconhecem que, caso procedam dessa forma, o Tribunal Internacional, eventualmente, irá declarar isso como uma ação ilegal. Colapsa o sistema financeiro internacional. O conceito de as nações estarem dispostas a manter, sabe, as suas reservas nacionais em instituições bancárias fora do seu próprio país e em bancos europeus, entre outros, isso terminou. E depois isto levará, né, a um colapso de $1 trilhão na economia da União Europeia, do qual, sabe, não se poderá recuperar. Portanto, quero dizer, é um dos grandes problemas neste momento. De onde virá todo este dinheiro? A Europa já está sobrecarregada. A Alemanha, sabe, continua a prometer dinheiro, mas, sabe, promete enviar dinheiro para a Ucrânia, enquanto sim, a Itália também. Acho que a Itália, em vez do Reino Unido, pode ter razão nisso. Contudo, a França também não creio que esteja a apoiar a apreensão dos bens, mas a mente apenas se dispersou naquele momento. No entanto, no fundo, a Ucrânia é uma máquina corrupta. Acho que custa 120 mil milhões só para manter a Ucrânia a funcionar por ano. Dizem que 60 mil milhões para a defesa, 60 mil milhões para salários. De onde vem esse dinheiro? De volta à Alemanha. Sabes, estão a cortar nas pensões. Estão a acabar com a rede de segurança, sabe? E ao mesmo tempo dizem aos pensionistas que a vossa pensão vai desaparecer. A propósito, o dinheiro que devíamos enviar-vos, estamos a enviar para a Ucrânia. Isso não é? Esse cão não caça. Isso não vai durar muito. Isso conduzirá a uma disrupção política bastante grave. Já levou a isso. Quero dizer, observamos a Europa num estado de, sabe, de caos político contínuo. Neste momento, acho que é a Itália. A ironia de Itália ser o país mais estável politicamente na Europa. Sempre gozamos com o parlamento italiano e a incapacidade dos italianos de manterem um primeiro-ministro por muito tempo. Parece que os italianos podem ser o único governo estável na Europa. Todos os outros governos estão à beira do colapso. A próxima pergunta é da sessão em Mumbai. Os apoiantes europeus da Ucrânia estão dispostos a mendigar, pedir emprestado e até roubar para comprar armas para a Ucrânia. Há algum método na sua loucura? Poderá a sua desespero advir do facto de a Ucrânia facilmente se voltar contra eles por a terem iludido com promessas de adesão à UE e à NATO? Sabe, não consigo acreditar. Não consigo acreditar nesta linha de raciocínio de que a Ucrânia poderia virar-se contra alguém. Quero dizer, como se voltariam contra eles com o exército desejado? Não, isso não funcionaria. Virar-se-iam contra eles? Sabe, com guerrilha, isso podia ser crime, etc. Mas não vejo a Europa a encarar isto como uma ameaça. Não, não vejo isso. Acho que a Europa, a elite política e econômica europeia, não tem medo da Ucrânia. Tem receio de serem alvo de críticas por parte das suas respectivas bases eleitorais devido à formulação e implementação de políticas terríveis. Investiram uma quantidade considerável de capital político e econômico nesta política, a tal ponto que não conseguem recuar.
e a única alternativa que lhes resta é persistir no erro, que é exatamente o que fazem diariamente. Mas a ideia de que a Europa teme que a Ucrânia se vire contra eles, não vi evidências disso. Muito bem, Scott. Vamos analisar o que está a ocorrer na Bélgica. O nome lá, creio que é Cam Otalengi, ou algo semelhante. Peço desculpa se o pronunciei incorretamente. Quão precisa é a extensa descrição de Scott Horton sobre a história do Médio Oriente e a situação no Irão, apresentada numa entrevista com Tucker Carlson há cerca de 4 meses? Cam pode estar a ser presunçoso ao assumir que conheces isso, mas talvez estejas a seguir com a pergunta: há algo com que discordes dele? E sobre a sua ideia de que o Irão pode ter limitado a resposta ao ataque B-2 e que Trump chamou o seu blefe com o ataque? Bem, sou uma pessoa que geralmente possui uma mente bastante aberta em relação a praticamente tudo o que qualquer indivíduo afirma. Mas recordam-se daquela manifestação que estava programada para ocorrer em Washington, D.C., há alguns anos, possivelmente em 2022. Bem libertário. Contudo, foi fúria contra fúria. Revolta contra. Não é revolta, é uma máquina. Era esta coisa anti-guerra. Fui convidado pelo Partido Libertário para participar e depois, como deve lembrar-se, desconvidei-me, reconvidaram-me e desconvidei-me de novo. Scott Horton estava no meio, no centro disso. Não vejo utilidade no Scott Horton, ele está fora, não o escuto. Ele não é um fator em nenhuma parte da minha vida. Desvinculei-me completamente, por isso não tenho seguido Scott Hart e nunca seguirei Scott Horton. Scott Horton não tem qualquer impacto na minha vida. Talvez devesse ser mais mente aberta nesse aspecto. No entanto, a minha esposa sempre me aconselhou a seguir o caminho da paz e, para mim, o caminho da paz em relação a Scott Horton é fingir que ele não existe. Sim, não te culpo. Acho que ele mostrou não ser sincero como ativista anti-guerra pela forma como agiu naquela situação. Não, de todo. Não estou a duvidar das suas capacidades analíticas e, ao ler os comentários do chat, tenho a certeza que há pelo menos 2 pessoas apaixonadas por Scott Horton. Avance e conquiste. Não estou aqui para o dissuadir. Estou apenas aqui para lhe dizer que, do meu ponto de vista, o Scott Horton é um cobarde, que é um ladrão de oxigênio, e é isso. Certamente, estou de acordo. A questão seguinte é do Dmitry, que está na Rússia. A propósito, esta questão foi enviada em russo e espero que a tradução do Google seja confiável. Faz sentido. Então acho que sim. O que pensa sobre dar um mapa do país a alguém que está preparado para trocar ataques de grande potência, marcando as áreas que estão dispostos a perder e mostrando-o na televisão nacional? Quanto tempo levaria essa conversa? Não sei. Não sei o que está por detrás disto. Eu acho. Eu realmente não sei. Qual que é a origem desta questão? Sabes do que me lembra? Lembras-te quando o Ted Cruz foi entrevistado pelo Tucker Carlson e falava sobre querer atacar o Irão, mas quando o Tucker lhe fez perguntas sobre o Irão, ele nem sabia nada sobre o país. Sinto que, não sei se tem isso em mente, mas acho que ele parte daí. Algo como um sítio com esta questão. Não sei, porque eu sei que eu não me lembro se foi Peskov ou alguém do governo russo que disse que a Rússia tinha fornecido aos Estados Unidos mapas precisos delineando a linha da frente, a verdadeira linha da frente, não a falsa inteligência que os ucranianos recebem nos Estados Unidos, mas que a Rússia parou esta prática há pouco. Portanto, não sei se ele está a fazer referência a isso, mas a Rússia nunca. Isso não era informação pública. Quero dizer, quem é que está a exibir mapas na televisão nacional? Não consigo imaginar os russos a fazerem isso. Então é difícil para mim responder a pergunta. Quero dizer, concordo com o senhor que, sabe, se está numa negociação, a última coisa que quer fazer é, sabe, dar-lhes um mapa mostrando a sua posição. Mas eu não entendo. Não sei de onde ele vem. Por isso é difícil para mim responder a esta pergunta. Vou manter minha teoria.
Acho que ele quer dizer que antes de ficares tão ansioso por atacar, deves perguntar: bem, o que exatamente estás disposto a perder? Escolhe a tua cidade. A sua cidade? Escolha a sua cidade. Diga-me qual prefere. Acho que é um trabalho melhor. Muito bem, essa é a minha teoria e vou mantê-la. A próxima pergunta é de Vova em Tarnova, Bulgária. Como é que o Pentágono permitiu que mísseis Tomahawk fossem dados à Ucrânia? Não é o Senado ou o presidente dos Estados Unidos que permite isso? O Pentágono não permitiu que mísseis Tomahawk foguetes fossem dados, mísseis de cruzeiro fossem dados à Ucrânia. O Pentágono disse que havia mísseis suficientes no inventário americano para que mísseis pudessem ser enviados à Ucrânia sem impactar a capacidade dos Estados Unidos de responder a várias, potenciais missões que possam acontecer, planos operacionais, etc. Mas a decisão de enviar não é tomada pelo Pentágono, é feita por... Ó céus, temos um problema com a internet. Voltamos. Está decidido pelo presidente. E o presidente decidiu que neste momento não vai enviar mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Muito bem, é hora de o Ryan Milton juntar-se a nós com perguntas do chat ao vivo. Estas têm chegado durante o programa enquanto o Scott e eu conversamos nos vários chats ao vivo nos nossos canais de redes sociais. Vamos ouvir as últimas novidades do Ryan. Muito bem, Scott. Sei que não te sentes bem, mas tenho algumas perguntas interessantes. Portanto, vamos divertir-nos um pouco. De qualquer forma, o Mutant McGee, que se juntou a nós pontualmente esta noite, perguntou: Scott, tens mais alguma informação sobre o ataque de drone repugnante e desumano aos 2 civis e ao seu cão com bandeiras brancas que tentavam fugir de Kupiansk? Não, quero dizer, o que sabemos é que os russos tinham um drone em posição de vigilância e estavam a monitorizar os drones FPV ucranianos, drones de visão de veículo em primeira pessoa, enquanto identificavam claramente os civis e depois executaram-nos pelo crime de tentarem fugir para as linhas russas. É assassinato flagrante. Sabe, as pessoas perguntam-se por quê. Quando os operadores de drones ucranianos são capturados, às vezes não chegam às áreas de tratamento de prisioneiros de guerra. E esta é uma das razões, porque estas são pessoas doentes que gravam estes vídeos e depois os reproduzem. São filmes snuff. E quando os russos capturam uma unidade de drones ucraniana e eles observam, eles reveem o filme. Se a unidade de drones é militar, ataca alvos militares e é treinada como tal, mas porque são 6 assassinos psicopatas, guardam vídeos do assassinato de pessoas e essas pessoas não chegam às áreas de tratamento de prisioneiros de guerra. Não posso afirmar que estou em desacordo com esse sentimento. Muito bem, então Musa de Cheques pergunta: acredita que Trump eventualmente iniciará outra corrida armamentista nuclear? Ele afirma que não quer, mas infelizmente não acredito que compreenda totalmente o que está a fazer e as consequências de certas ações. A arrogância que está ligada a tudo o que Donald Trump faz, este culto de personalidade cega-o para a realidade de que, por exemplo, não se pode afirmar querer manter os limites do novo tratado START, como Trump insinuou, e ao mesmo tempo acreditar que se pode avançar com um sistema de defesa antimíssil Golden Dome. Não compreendes a ligação entre os dois. Ninguém vai permitir que prossigas com um sistema de defesa antimísseis enquanto, limitas deliberadamente o tamanho do seu arsenal nuclear estratégico. A principal razão para o tratado ABM era que, o pressuposto era que, ao começar a construir defesas, o outro lado faz mísseis melhores e mais mísseis, iniciando a corrida armamentista. Portanto, tudo mero que Trump faz irá desencadear uma corrida armamentista, seja ao enviar o Dark Eagle para a Europa no verão de 2026, seja com o Golden Dome, por isso eu simplesmente não acho que Donald Trump compreenda a situação. Ele precisa de conselheiros melhores, realmente precisa de conselheiros melhores. Precisa de pessoas que lhe expliquem a realidade da situação, porque não está a receber bons conselhos da sua equipa agora.
Ou quando fala em testar armas nucleares, acho que nem sabe o que diz quando fala nisso. Não, ele claramente não tem noção do que está a afirmar, e isso resultou em alguma confusão com o governo russo. Sim, Muito bem. Então Magnus Dunning pergunta: Bem, Scott, foste mesmo um bom corredor de cross-country na J.C. Marshall High School em Ankara, Turquia, em 1975? Ele afirmou mais tarde que os rumores indicam que é verdade. bem, o boato é que eu integrava a equipa de cross-country, e o boato é que éramos imbatíveis. E o boato é que numa corrida crucial contra Izmir. Bem, nós corríamos todos em conjunto, mas contra Izmir, eu derrotei o corredor mais destacado da Turquia para alcançar a terceira posição. Nunca terminei em primeiro ou segundo, mas alcancei o terceiro lugar. E eu derrotei o rapaz que era considerado o melhor corredor de Izmir. Agora, sejamos sinceros, eu venci-o porque ao descer a colina, ele torceu o tornozelo e eu passei-o no final, mas foi só isso. Será que eu era realmente um bom corredor de corta-mato? Como temos 2 minutos e 20 segundos para passar, eu não deveria estar a correr corta-mato. Eu deveria estar a jogar futebol. No entanto, submeti-me a uma intervenção cirúrgica no meu braço aqui e não estava em condições de jogar futebol. Por isso participei nas corridas de cross-country. As trocas militares foram definitivamente encerradas em consequência da invasão turca de Chipre no ano de 1974. E assim, eu possuía sapatos de tamanho 47, que, como é do seu conhecimento, se desgastam de forma bastante rápida. Basicamente, eu possuía uns tênis Converse em que a sola se tinha descolado, por isso precisei de colar a sola com fita adesiva. À medida que corria, a meio da corrida, a fita adesiva começava a deteriorar-se. Ouvia-me a chegar, pois a minha estratégia era escolher um corredor à frente, ultrapassá-lo, e depois escolher o próximo para ultrapassar. Mas vais, ouves-me a chegar. Por quê? Quero dizer, era um som terrível. Eu não me chamaria de uma tentativa muito boa. Eu era um corredor de cross-country entusiasta. Terminei todas as corridas e dei o meu melhor, mas eu pertencia ao campo de futebol, não ao percurso de cross-country. Mas estávamos invictos, portanto lá está. Ok. Então, o Money 327 diz que há 2 navios russos perto da costa da Venezuela. Será que isto pode resultar num confronto entre os Eswatini e a Rússia? Seria um tiroteio tolo para os russos, não vão ganhar essa luta. Penso que a Rússia está lá só para mostrar presença. A Rússia não vai entrar em confronto armado com os EUC, especialmente perto da costa da Venezuela. Sabe, essa é a minha opinião. Não vejo hipótese de ambos os lados entrarem num confronto armado ali. E na semana passada também disseste que a Venezuela ou se apressa ou devia adiá-lo por causa da ameaça das eleições intercalares. Bem, especialmente depois da noite passada, os republicanos estão com muitos problemas. A grande lição de ontem é que os americanos não veem nada de bom em Trump. Quando digo americanos, refiro-me aos eleitores indecisos, porque sabemos que na América de hoje há quem vote nos democratas sempre e há quem vote nos republicanos sempre. Não são essas as pessoas que está a tentar conquistar, as do meio, e as pessoas no meio estão a inclinar-se para os democratas porque a administração Trump revelou-se um verdadeiro desastre em todos os aspectos. Não há uma única área em que estejam realmente a ir bem. E quanto ao ICE e à questão da imigração, bem, vocês, republicanos mais radicais, podem gostar desse tipo de coisas, fascistas a apanhar pessoas na rua, mas a América mainstream não gosta. O Partido Republicano enfrenta dificuldades agora. Acho que os estrategas republicanos precisam parar e refletir. Temos de ser cuidadosos. Estamos a fazer. E uma coisa que não queres é entrar numa guerra de tiros na Venezuela, onde sacos mortuários chegam a casa enquanto os eleitores americanos vão às urnas votar. Prometeste paz e entregas guerra. Isso é, na minha opinião, a melhor forma de perder uma eleição que consigo imaginar. Portanto, sim, na verdade, acho que é muito improvável que façamos uma operação militar em grande escala contra a Venezuela. Claro, amanhã podemos invadir em grande escala e eu estarei errado. Mas, sabe, esse é o risco de fazer previsões. Quero dizer, Tulsi Gabbard também comentou que a mudança de regime não vai acontecer. Parece que ela está contra toda esta conversa. Sim, mas a Tulsi Gabbard não opera, não dirige a CIA. E o presidente assinou uma autorização permitindo a CIA tomar ações letais. E eu
Eu acho que é nessa direção que vamos seguir nos próximos meses. As operações paramilitares da CIA estão a envidar esforços para estabelecer uma base de apoio que possivelmente após as eleições intercalares, ou até mesmo antes, nos permita alcançar uma vitória impressionante que se converta num desastre. Mas lembra-se, George H.W. Bush venceu a Guerra do Golfo por um tempo, ele estava, sabe, com mais de 90%. E um pouco mais tarde, sabe, infelizmente, ele teve que esperar até as eleições. E, sabe, leiam os meus lábios. Sem novos impostos, acabou por prejudicá-lo. Mas, sabe, Trump poderia organizar um evento militar impressionante em setembro que resultasse na captura de Maduro. Sabe, a apreensão dos campos de petróleo. Os americanos, sabe, instalam um governo de oposição, tudo isso. E no dia das eleições, parece uma grande vitória. E depois, no próximo ano, no dia das eleições, temos 200 sacos de corpos a chegar por semana, e todos perguntam por que ainda estamos na Venezuela? E o que é esta guerra de guerrilha que está a acontecer? Quem sabe? O meu conselho seria não se envolver numa guerra na Venezuela. Não precisa disso. Bem, ninguém irá apoiar. A inteligência nunca te apoiará. É como as armas de destruição maciça. Todo esse discurso sobre narcotráfico e essas coisas são mentira. É uma mentira descarada, e sabemos que é mentira. James Story, que liderou o Departamento da Venezuela no Departamento de Estado durante a primeira administração Trump até a administração Biden, afirmou que isto não tem relação com narcóticos. Maduro não tem nada a ver com isso. A inteligência sabe disso. Se quiserem guerra, a verdade surgirá e será exposta. O fentanil é a arma de destruição maciça, como as armas de destruição maciça foram para o Iraque. O fentanil é para a Venezuela. Está certo, faz bastante sentido. Raiders 2021. Scott, Putin afirma que permitiram que um navio espião da NATO observasse o teste do Burevestnik. Esta informação chega ao presidente Donald Trump de alguma forma? Primeiro, preciso saber qual navio espião da NATO mencionam. É americano ou de outra nação? Que tipos de sensores estavam ativados e qual era o seu alcance operacional? Quero dizer, quando se trata deste assunto, existem tantas incógnitas. Sabe, se os Estados Unidos tivessem um dos seus navios de propósito especial por lá, sabe, há uma variedade de sensores que podem recolher dados. Pode também ativar outros sensores que têm a capacidade de recolher dados e posteriormente isso é encaminhado, sabe, pela mesa do analista. Eu diria que uma grande parte dos dados é de natureza extremamente técnica. Esse tipo de coisa que, a menos que seja um especialista e se entusiasme com isso como eu. Ah, Fix, mas sabe, se for o presidente é daquelas coisas que lhe fazem revirar os olhos e adormecer. E assim, eu imagino que se o presidente recebesse o relatório, seria um relatório cuidadosamente redigido, que, em linhas gerais, descrevesse o que os russos tinham alcançado, ao contrário do relatório técnico completo, que, aliás, seria altamente classificado. Certamente, precisamente. Muito bem. Helsínquia, Finn menciona. Scott, é realista esperar que um dia os estados deixem de se intrometer nos assuntos internos de outros países e não busquem recursos que não lhes pertencem? Não. Quero dizer, nem todas as nações possuem a capacidade de serem como a Rússia e serem completamente autossuficientes. Os Estados Unidos, sabe, somos abundantes em recursos, mas desenvolvemos uma economia que demanda que tenhamos acesso aos recursos de outras nações a preços inferiores ao mercado. Sabe, é assim que funciona. Nós não estamos dispostos a pagar o preço justo de mercado por nada. Queremos tudo a preços baixíssimos, etc. Trazemos para o nosso mercado e depois, sabe, aproveitamos o aumento de preço que vem do trabalho e de todas essas coisas e usamos isso para nos enriquecer. Mas não estamos dispostos a pagar o preço total de mercado. E assim, para conseguirmos isso, temos de ter uma vantagem comercial injusta que geralmente vem à força das armas. Não me orgulho disto. Apenas exponho os factos. Se os Emireira tivessem de pagar o valor justo de mercado por todos os recursos que usamos, iríamos à falência da noite para o dia. Vamos apenas dizer que a nossa dívida aumentaria a um ritmo muito mais rápido do que atualmente está a aumentar para aumentar o Facebook. Pat Byrne questiona. Ele menciona se poderias indagar, se poderias discorrer sobre o Nepal. O que conheces acerca do que ocorreu lá
E se os Estados Unidos tiveram algum envolvimento nisso? Sim, sei a que se refere. Não sei. Sim, sei a que se referem. O que eu diria é o seguinte: a agitação que ocorreu no Nepal possui todas as características de uma revolução colorida que teria sido incentivada pelo tipo de envolvimento de organizações não governamentais com o objetivo de receber financiamento de entidades que procuram transformar a sociedade, incluindo através de operações de mudança de regime. Não possuo evidências concretas de que este seja o caso. Não posso afirmar que estou profundamente familiarizado com o Nepal, mas o que observei sugeria que isto tinha todas as características de uma revolução colorida clássica, impulsionada por organizações não governamentais. Sim. Ok? E por último, George Vega, também do Facebook. Sr. Ritter, o que acontecerá ao presidente fantoche da Ucrânia quando a Rússia ganhar a guerra? Depende da Rússia. Sim. Quero dizer, se o capturarem, imagino que ele passaria por algum tipo de julgamento na Ucrânia, através de qualquer processo legal que os russos venham a implementar com o governo subsequente. Se ele fugir, então os russos têm de tomar uma decisão. Vão persegui-lo ou deixam-no viver a sua vida em paz? Não posso falar pelo governo russo, por isso não sei, mas diria que Zelensky, mesmo que morra de velhice, estará sempre a olhar por cima do ombro. Este é um homem que cometeu crimes horríveis. Não acredito que a maior ameaça para Zelensky seja a Rússia. Creio que a maior ameaça virá dos próprios ucranianos, que descobrirão a verdade sobre as políticas terríveis deste homem e como ele permitiu que centenas de milhares de homens ucranianos fossem sacrificados. E eu acredito que será um cidadão ucraniano a trazer a justiça definitiva a este indivíduo terrível. Muitíssimo obrigado, Scott. E é tudo. Agora creio que precisas de um bom hot toddy. Tenho de garantir que consigo conduzir amanhã. Sim. Quanto tempo de recuperação tens antes de partires para a tua viagem? Eu entro no automóvel às 6 horas da manhã, por isso. Sem tempo de recuperação? Amanhã, certo? Que pena. É verdade. Muito bem, então, tudo de bom, Scott. Boas melhoras. Espero que tenhas uma recuperação rápida. Quer partilhar algo com as pessoas? Sobre o quê? O que planeia para a viagem ou prefere esperar um pouco mais? Posteriormente. Quero dizer, isto é elevar o programa ou projeto da Russia House, entende? Para um nível seguinte. Vamos para a Rússia, vamos estar. Estou a levar o Garland Nixon comigo. Assim, o Garland e eu faremos transmissões conjuntas. Vamos fazer uma espécie de mesa redonda onde entrevistaremos um russo e discutiremos o assunto. Vamos divulgar no canal Russia House. Estou a lançar um livro. Highway to Hell será publicado em russo, então vou fazer um lançamento lá e participar em eventos relacionados. Estarei a discursar em universidades e em outros fóruns públicos, e com alguma sorte, se as estrelas se alinharem, quem sabe o que poderá vir a acontecer. Contudo, É a primeira viagem do Garland. é a primeira viagem do Garland à Rússia. Sim, precisamente por essa razão. Será bastante interessante. Estou verdadeiramente ansioso por isso. Certo. Quanto ao pergunte ao inspetor na Rússia, é incerto. Se quiserem verificar os canais habituais onde nos acompanham, avisaremos se e quando isso acontecer. Boa viagem, Scott. Muito obrigado, Ryan. Obrigado. Obrigado ao nosso querido público.